Olá, eu sou Andréa Levi e vou contar para vocês sobre um trabalho muito interessante que foi apresentado hoje no Obesity Week. Esse trabalho foi apresentado pelo Dr. Michel Weintraub e o título é Weight Change After GLP-1 Discontinuation in US Patients Living with Overweight, Obesity or Diabetes, ou seja, mudança de peso após a descontinuação do GLP-1 em pacientes dos Estados Unidos que vivem com sobrepeso, obesidade e diabetes. Para quem não sabe, os análogos de GLP-1 são mais conhecidos como os medicamentos injetáveis em forma de canetas. Bom, vamos lá. Esse estudo investigou o que acontece com o peso dos pacientes após a interrupção desse tipo de medicação. E, para isso, ele usou um grande banco de dados de prontuários eletrônicos dos Estados Unidos. Descontinuação foi definido como um intervalo igual ou maior a 60 dias sem reposição da medicação. E o peso foi comparado em 3 momentos: antes do início da medicação, no momento da interrupção e até 12 meses depois, um ano depois que a pessoa parou a medicação. Então foi observado que a persistência do uso de GLP-1 foi de 55% nos pacientes até 6 meses e caiu para 38% aos 12 meses de uso. Pacientes com diabetes tipo 2 e aqueles com IMC basal mais alto mostraram maior persistência no uso desses medicamentos. No dia em que pararam a medicação, os pacientes haviam perdido, em média, cerca de 10% do peso. Essa perda foi maior em quem não tinha diabetes tipo 2 e aumentou conforme o IMC basal era mais alto, ou seja, quem tinha maior IMC perdia mais peso proporcional. E depois que eles pararam, o que acontecia? Houve reganho de peso progressivo ao longo do tempo após a interrupção dessa medicação. E aproximadamente 4,5% em 3 meses de ganho de peso, 5,9% em 6 meses, 6,7% em 9 meses e até 7,5% em 12 meses. O reganho de peso foi maior em quem não tinha diabetes tipo 2 do que nos pacientes com diabetes tipo 2, cerca de 5,6%. Um achado crucial é que quanto maior a perda inicial com o GLP-1, maior o reganho após parar a medicação. Entre quem perdeu mais de 20% do peso, o reganho médio em um ano chegou a cerca de 9,2% do peso. Em pacientes sem diabetes, o reganho absoluto médio foi próximo de 6,3 quilos, cerca de 6,7% do peso no momento da interrupção. Sob o olhar da psicologia, eu gostaria de ressaltar alguns pontos importantes para vocês sobre esse estudo. Então, diante das altas taxas de descontinuação e de um reganho substancial de peso em até um ano, esse trabalho reforça que tratar a obesidade é um manejo crônico e não um ciclo curto. Como psicóloga, eu quero destacar aqui 3 pontos muito importantes. É fundamental o planejamento de longo prazo e adesão ao tratamento, e para isso a gente precisa tratar e negociar expectativas desde o início do tratamento, discutir com o paciente a persistência terapêutica. 2, o suporte multiprofissional para efeitos colaterais, barreiras comportamentais, questões de acesso que muitas vezes motivam a interrupção do tratamento são fundamentais. E 3, estratégias de transição quando houver necessidade de parar o medicamento. Planos alimentares estruturados, acompanhamentos próximos, atividade física e, se indicado, alternativas farmacológicas mais acessíveis para mitigar o ganho de peso. Em síntese, ao interromper o medicamento GLP-1, muitos pacientes voltam a ganhar peso, especialmente aqueles que foram bons respondedores, que responderam melhor ao tratamento e, portanto, estratégias para manter a persistência e suporte contínuo são essenciais para resultados duradouros. Logo voltamos com mais novidades do Obesity Week 2025.